Dados revelam que o número de brasileiros com vírus HIV cresce no Brasil. Alguns sintomas podem ser alerta para o risco de morte súbita. Morte de motoboy em São Paulo chama atenção para as condições de trabalho dos profissionais que trabalham por aplicativos. Especialistas analisam se a onda dos patinetes que invadiram os grandes centros está deixando as pessoas propensas ao sedentarismo. Pesquisa feita com alunos dos Estados Unidos aponta que quanto mais tarde eles acordam, mais rendem na sala de aula. Em Paracatu, Rotaract realiza Arraiá Beneficente. Na última reportagem da série Sabores do Inverno, você verá a receita de um mingau de aveia e banana, proteico e saboroso. Procura por estúdios de tatuagem cresce 25% ao ano no Brasil. Governo de Minas lança edital Museu Seguro. Veja os resultados dos jogos desse fim de semana do Campeonato Brasileiro. E ainda, jogadoras de futebol feminino sonham com oportunidades de se tornarem profissionais aqui no Brasil. Esses e outros assuntos agora no Minas Brasil Notícias. Boa noite. A gente abre esta edição falando do seu sono. Uma pesquisa feita com alunos do ensino fundamental e médio nos Estados Unidos apontou que quanto mais tarde eles acordam, mais rendem na sala de aula. No Brasil, existe uma recomendação para que os jovens entrem na escola a partir das 8h30, mas no geral isso não acontece. Matheus tem 12 anos de idade. Nas férias dorme até mais tarde, mas no dia a dia não é assim não. Acorda sempre às 6 da manhã. As aulas começam às 7h15. Geralmente eu chego com sono por causa do horário que eu vou dormir, do horário que eu tenho que acordar, que às vezes eu acabo indo dormir muito tarde e tenho que acordar muito cedo, então aí eu acordo de mau humor e essas coisas. A mãe gostaria que ele entrasse mais tarde. Porque ele tendo um pouquinho mais de sono, o dia dele fluiria melhor, ele renderia melhor e seria bom para todo mundo, né? Porque o desgaste do mau humor dele acaba afetando a casa inteira. Acordar cedo nem sempre é fácil, ainda mais chegar na escola com sono, que pode prejudicar o desempenho do aluno. É o que aponta uma pesquisa realizada nos Estados Unidos, que comprovou que crianças que iniciam os estudos no período da manhã, 1 hora mais tarde do que o habitual, rendem e aprendem mais. O relatório levou em conta dados de estudantes entre 8 e 15 anos de idade durante 15 anos. Aqueles que podiam começar os estudos 1 hora mais tarde conseguiram 8% a mais de aproveitamento em matemática, por exemplo. O impacto maior foi a partir dos 11 anos em meninas e 13 anos no caso dos meninos. Por uma série de razões do desenvolvimento, né, humano, questão dos hormônios, desenvolvimento do cérebro, faz com que os adolescentes tenham mais dificuldade de dormir cedo e, consequentemente, mais dificuldade de acordar cedo. Isso é próprio da adolescência. Segundo a Associação Brasileira do Sono, o recomendado é que as crianças, a partir do 7º ano do ensino fundamental, iniciem os estudos a partir das 8h30 da manhã, principalmente os adolescentes na fase da puberdade, onde o ideal é dormir entre 8 e 10 horas por dia. Atualmente, a maioria das escolas públicas ou privadas iniciam as aulas antes desse horário. O consultor de educação da TV Cultura acredita que, para que os alunos tenham melhor desempenho, as escolas devem se adequar ao sistema biológico desses jovens. Em vez de obrigar os jovens a chegarem às 7h30, 7h45, 8 horas e já entrarem numa aula de matemática, você pode faz um café da manhã, faz uma atividade que exige menos concentração cognitiva, uma aula de música, para que o jovem realmente consiga, quando começar, tiver que realmente ter concentração para as disciplinas mais duras, né, do nosso currículo, que ele esteja mais preparado. E aprender música desde criança estimula o cérebro e ajuda em inúmeros aprendizados. As habilidades desenvolvidas vão desde a matemática à memorização. Os primeiros acordes ainda estão na ponta dos dedos. O Henrico começou a tocar viola aos 9 anos no Instituto Bacarelli, uma das maiores escolas de música de São Paulo. Hoje, com 12, mostra o que aprendeu.
E olha que acertar os acordes é apenas uma das lições. O diretor do Instituto diz que a música desenvolve a criatividade, disciplina, raciocínio lógico e o senso de equipe. Me diz qual é a empresa, qual é o RH que tem no mundo que não quer um profissional com esse conjunto de habilidades desenvolvidas. Então, na realidade, esse desenvolvimento pessoal que a gente provoca nas crianças, nos jovens que a gente atende, é o nosso gol. Olhando assim, são apenas um arco e uma viola. Mas quando estes objetos se encontram e deste encontro surgem notas musicais, nasce um poder transformador para quem toca e para quem ouve. Como eu já fui ouvinte, eu acho que conforto, porque é doce a música, ainda mais essa infantil que eu toquei. Um doce que faz bem às crianças. Nesta escola, na Zona Sul de São Paulo, as aulas de música começam bem cedo. Você mobiliza, em termos neurológicos inclusive, áreas diferentes. Quando você trabalha com música, quando você trabalha com histórias cantadas. Quando as crianças trabalham com música, elas estão trabalhando uma outra linguagem. Quando elas trabalham com artes, elas estão trabalhando uma outra linguagem, né, das artes plásticas. E isso dá para a criança um gigante repertório para que elas façam novas leituras em novos tempos. Eles parecem tímidos, as mãos ainda estão meio descoordenadas. É assim mesmo, nesta fase os instrumentos são pura diversão. Esse contato, primeiro, é o contato que eles vão ter a apresentação de uma forma um pouco mais estruturada da linguagem musical. São os conceitos da linguagem. A gente brinca com grave e agudo, forte e fraco. São os parâmetros do som, que é uma forma de sensibilizar eles para esse mundo sonoro. E mesmo que seja por brincadeira, os sons que se ouvem na primeira infância provocam efeitos para a vida toda. O estímulo cognitivo, e a música representa um estímulo cognitivo importante, quanto mais precoce esse estímulo cognitivo, maior a chance de proteger esse cérebro desta pessoa para o resto da vida, inclusive quando envelhecer. Nos destaques desta segunda-feira, a Marinha emitiu um alerta para o risco de ressaca do mar hoje e amanhã no litoral norte de São Paulo e também na costa do Rio de Janeiro. E o número de pacientes com hepatite cresceu 20% em 10 anos no Brasil. Segundo dados do Ministério da Saúde, em 2008 foram registrados cerca de 35 mil casos de hepatite viral no Brasil. 10 anos depois, esse número saltou para mais de 42 mil. Mesmo assim, houve queda de 9% no número de mortes pela doença. A hepatite é a inflamação do fígado e pode ser causada por vírus ou pelo sexo desprotegido ou uso de remédios, álcool e drogas, por exemplo. No Brasil, os tipos mais comuns de hepatite são causados pelos vírus A, B e C. No ano passado, o Ministério da Saúde distribuiu 25 milhões de testes de hepatite B e C, e este ano a meta é superar esse número. Além dos testes, o Sistema Único de Saúde oferece vacina contra a doença. O BRT do Rio de Janeiro começou hoje uma fiscalização contra calotes nas estações. Fiscais e guardas municipais vão pedir o cartão dos passageiros e conferir o último uso dos bilhetes por meio de máquinas parecidas àquelas de cartão de crédito. A multa para quem tiver entrado nas estações sem pagar é de R$ 170. Um sistema de monitoramento com câmeras também será usado para coibir calotes e depredação nas estações. O corpo do surfista Antônio Otsuzzi, que havia desaparecido na semana passada, foi encontrado ontem na região da Ilha do Montão de Trigo, em São Sebastião, litoral paulista. Ele estava a quase 40 quilômetros da praia de Juqueí, onde foi visto pela última vez. O caso é um alerta para o perigo das fortes ondas que atingem a costa brasileira. Neste fim de semana, a ressaca atingiu a orla do Rio de Janeiro e levou surfistas a pegarem ondas de até 3 metros de altura na Baía da Guanabara e na Urca. A Marinha emitiu alerta para o risco de ondas grandes hoje e amanhã no estado. E novas mensagens publicadas pelo site The Intercept nesse domingo mostram como os procuradores da Lava Jato reagiram às notícias sobre a investigação do senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. O senador passou a ser investigado depois que o COAF
apontou movimentações financeiras atípicas na conta dele e do ex-assessor Fabrício Queiroz, quando Flávio era deputado estadual no Rio de Janeiro. Nas movimentações também há um repasse de R$24 mil de Queiroz para a atual primeira-dama Michele Bolsonaro. As mensagens publicadas pelo The Intercept mostram que o procurador Deltan Dallagnol, coordenador da Operação Lava Jato em Curitiba, manifestou receio de comentar o caso Flávio Bolsonaro para não prejudicar o ex-juiz Sérgio Moro, que acabara de ser anunciado para o Ministério da Justiça, e não atrapalhar a possível indicação de Moro para o STF pelo presidente Jair Bolsonaro. Em conversa com o procurador Roberson Pozobon, em dezembro, Deltan afirma: "Não podemos ficar quietos, mas é neste momento um pouco como com RD", referindo-se à Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. "Vamos depender dele para reformas. Não sei se vale bater mais forte." Pozobon responde: "Pois é, estou na mesma dúvida." Em diálogo anterior, em chat com outros procuradores, Deltan Dallagnol repassa o link para uma reportagem em que o presidente Bolsonaro justifica o cheque de R$24 mil repassado por Fabrício Queiroz para Michele Bolsonaro e afirma: "É óbvio que aconteceu. E agora, José? Moro deve aguardar a apuração e ver quem será implicado." Filho, referindo-se a Flávio Bolsonaro, certamente. O problema é, o pai vai deixar, ou pior, e se o pai estiver implicado, o que pode indicar o rolo dos empréstimos? Seja como for, presidente não vai afastar o filho, e se isso tudo acontecer antes de aparecer vaga no Supremo? Referindo-se à possibilidade de Moro ser indicado por Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal. Deltan ainda discute o que considera possíveis cenários para uma reação do presidente Bolsonaro. Agora, Bolso terá algum interesse em aparelhar a PGR, embora o Flávio tenha foro no TJRJ. Última saída seria dar um ministério e blindar ele na PGR. Para isso, teria que achar um colega bem trampa. No mês de setembro, acaba o mandato da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, à frente da PGR. Na mesa do presidente Bolsonaro há uma lista com 3 nomes sugeridos pela Associação Nacional dos Procuradores da República, resultado de uma votação interna no Ministério Público Federal. Por lei, o presidente Bolsonaro não é obrigado a seguir a lista e pode escolher o nome de outro procurador. Ele também pode manter a procuradora Raquel Dodge no cargo. O nome escolhido por Bolsonaro terá que passar por sabatina no Senado. E agora o noticiário internacional. Os moradores e os bombeiros lutam contra as chamas em vários incêndios em Portugal. Em Hong Kong, entra em cena um novo grupo para coibir as manifestações contra a China. Um grupo de homens usando camisetas brancas em oposição à vestimenta preta dos manifestantes contra a China atacaram uma equipe da TV chinesa e também passageiros a caminho das manifestações que eram forçados a sair dos trens. A polícia demorou a conter os camisas brancas que estavam armados com canos e facas. A líder do governo de Hong Kong, Carrie Lam, condenou os atos de violência e o porta-voz chinês afirmou que os protestos violam o preceito de um país e 2 sistemas, que mantém Hong Kong. Mais de 50 mil pessoas ficaram sem luz em Nova York. O blackout levou muitos moradores para as ruas em busca de um sorvete noturno em meio aos 37 graus com sensação de 43 devido à alta umidade provocada pela onda de calor que atinge o país. O fogo, que começou no sábado, ainda ameaça vilas na região central de Portugal. A vegetação seca e fortes ventos favorecem a rápida propagação dos incêndios. Autoridades evacuaram vilas inteiras. Mais de 1.000 bombeiros estão trabalhando contra o fogo e cerca de 20 pessoas, entre elas 8 bombeiros, ficaram feridos. E a França localizou os destroços de um submarino que desapareceu misteriosamente há mais de 50 anos. A Marinha Francesa encontrou o submarino Minerva, que naufragou na costa francesa do Mar Mediterrâneo, perto do porto de Toulon, no dia 27 de janeiro de 1968, levando à perda de 52 tripulantes que estavam a bordo. Lançado ao mar no estaleiro de Nantes em 1958, o Minerva navegava no Mediterrâneo quando sumiu sem deixar rastros ou mensagens. Na semana passada, o navio de pesquisa norte-americano Seabed Constructor, equipado com sofisticados equipamentos
anos de busca, chegou à região do Mediterrâneo. Cruzando informações da embarcação com o relevo do fundo do mar, o navio acabou encontrando o submarino Minerva, que estava a 45 quilômetros da costa francesa e a uma profundidade de 2.400 metros. Na Flórida, centenas de homens de barba branca disputaram um concurso para ver quem é o mais parecido com o escritor Ernest Hemingway. Joe Maxey, um banqueiro aposentado do estado do Tennessee, ganhou a disputa pelo melhor sósia do escritor Ernest Hemingway, que aconteceu em Key West, na Flórida. Além do título de sósia do célebre escritor, ele levou como prêmio um busto do comemorado autor de livros como Jardim do Éden e Adeus às Armas. Joe Maxey, de 68 anos, disputou pelo 8º ano o concurso e bateu todos os competidores de barba branca e roupa caque. Para ser diferente, ele usou um suéter de lã e acabou eleito como personagem mais parecido com o escritor de clássicos da literatura como Por Quem os Sinos Dobram ou O Velho e o Mar. Como parte da festa, centenas de Hemingways desfilaram pelas ruas de Key West em frente ao café frequentado pelo escritor quando estava na Flórida, todos usando roupas imitando toureiros, já que Ernest Hemingway tinha fascinação pelas touradas. O concurso encerrou a maratona de eventos que comemoram os 120 anos de nascimento de Hemingway, celebrados neste domingo. No próximo bloco, dados revelam que o número de brasileiros com o vírus HIV cresceu no Brasil. Alguns sintomas podem ser alerta para o risco de morte súbita. Morte de motoboy em São Paulo chama a atenção para as condições de trabalho dos profissionais que trabalham por aplicativos. E ainda, especialistas analisam se a onda dos patinetes que invadiu os grandes centros está deixando as pessoas propensas ao sedentarismo.